Sejam bem-vindos à segunda parte da terceira unidade do livro de Introdução à Nutrição. Sem mais delongas, vamos dar início, porque essa parte do livro é uma parte muito técnica, fala sobre muitos artigos, enfim, muitas leis, então é mais ler e realmente decorar, tentar pegar ali a essência daquilo, para na hora da prova a gente conseguir identificar. E vamos dar início agora. Antes de mais nada, todo nutricionista, ele deve conhecer a respeito das políticas públicas de segurança alimentar, certo? Com base nisso, temos a Segurança Alimentar e Nutricional, ou SAN, responsável por assegurar o direito que todos nós temos de acessar de forma regular e permanente os alimentos, com quantidades suficientes e sem que comprometa outras necessidades essenciais. Isso se deve às práticas alimentares que promovem ali a saúde e são produzidas de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e a diversidade cultural, social e econômica. A Lei 11.346 de 2006, ela é uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, ou LOSAN. A LOSAN, ela é responsável por criar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN. Esse sistema, ele visa assegurar o direito humano a uma alimentação adequada. No artigo 1 da lei temos que esta lei estabelece as decisões, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vista a assegurar o direito humano à alimentação adequada. No artigo 2, temos que a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. No artigo 3, temos que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. No artigo 4, temos que a segurança alimentar e nutricional ela abrange, primeiro, a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição da renda. No 2, temos a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos. No 3, que a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. No 4, temos a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilo de vida saudáveis, que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população. No 5, temos a produção de conhecimento e o acesso à informação. E por último, no 6, temos que a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, ela deve respeitar as múltiplas características culturais do país. No artigo 5, temos que a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. No 6, temos que o Estado brasileiro ele deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com países estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação adequada no plano internacional. No artigo 7, temos que a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da população par-se-á por meio do CISAM, integrado por um conjunto de órgãos e entidades da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, e pelas instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrar o sistema, respeitando a legislação aplicável. Essa parte do afeta a segurança alimentar e nutricional quer dizer que ela simpatiza com os princípios da segurança alimentar e nutricional, então ela adere os princípios e aplica aquilo ali. No artigo 8, temos que o CISAM reger-se-á pelos seguintes princípios: universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação. No 2, preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas. No 3, participação social na formulação, execução e acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo. E no 4, transparência dos programas, ações e recursos públicos e privados, assim como critérios para a sua concessão. No 9, temos que o CISAM ele tem como base as seguintes diretrizes: promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não governamentais, descentralização das ações e articulações em regime de colaboração entre as esferas de governo, monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas para a área nas diferentes esferas de governo. 4, conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população. 5, articulação entre orçamento e gestão e estímulo ao desenvolvimento e pesquisas e a capacitação de recursos humanos.
10, temos que o CISAM ele tem por objetivo formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional no país. No artigo 11, temos os integrantes do CISAM. Temos como integrante a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável por indicar ao CONSEA das diretrizes e prioridades políticas do Plano Nacional de Segurança Alimentar, bem como pela avaliação do CISAM. Temos também o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, que é o órgão de assessoramento imediato ao presidente da República. A Câmara Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, integrada por ministros do Estado e secretários especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional. Temos os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, Estado, Distrito Federal e municípios, e, por fim, instituições privadas com ou sem fins lucrativos que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do CISAM. O decreto número 7.272 de 2010, ele é o decreto responsável por regulamentar a LOSAN, que é a lei que cria o CISAM, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No artigo 3, temos que a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ela tem como base as seguintes diretrizes, que orientarão a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de base agroecológica, para produção, extração, processamento e distribuição de alimento, instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional, e do direito humano à alimentação adequada. Também temos a promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, de que trata o artigo 3, inciso 1, do decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que inclui povos indígenas e assentados de reforma agrária. Também temos, como princípio, o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional. Temos também a promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com prioridade para famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar, da pesca e da aquicultura. O apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e a negociações internacionais baseadas no princípio e diretriz da Lei nº 11.346, de 2006. E, por fim, o monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. Essa foi a fonte. No Brasil, a alimentação ela é considerada um direito, e a garantia de uma alimentação adequada e saudável é considerada uma condição fundamental, sendo garantida a brasileiros e estrangeiros que residam no país. Isso está previsto no artigo 6 da Constituição Federal. E abaixo temos o dito artigo, que diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a providência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. O direito humano à alimentação é um direito humano básico, reconhecido pelo Pacto Internacional dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais e ratificado por 153 países. A emenda constitucional número 64, ela incluiu entre os direitos sociais fixados no artigo 6 da Constituição Federal de 88, impondo ao Estado a responsabilidade efetiva da alimentação adequada de todos os cidadãos. Um alimento considerado seguro do ponto de vista sanitário não quer dizer que seja considerado seguro do ponto de vista nutricional, social e cultural. Se o alimento produzido gerar alguma desigualdade social, econômica ou agredir culturas estabelecidas, ele não pode se considerar que há a segurança alimentar e nutricional. Cada país é responsável por definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis na produção, distribuição e consumo de alimento. E é direito do povo decidir sobre seu sistema alimentar, sendo pautado em alimentos saudáveis, produzidos de forma sustentáveis e com respeito à agrobiodiversidade e ao ser humano. Temos aqui a escala brasileira de insegurança alimentar. No grau 1, que se refere à segurança alimentar, que é quando temos a segurança alimentar de fato, temos que há o acesso regular e permanente ao alimento de qualidade e em quantidade suficiente. Isso sem comprometer o acesso a outras necessidades especiais. Nesse caso da segurança alimentar, não há preocupação quanto ao acesso ao alimento no futuro. Já no grau 2, que temos como classificação a insegurança alimentar leve, há uma preocupação ou incerteza quanto ao acesso a alimentos no futuro. Nesse caso, a qualidade ela torna-se inadequada devido à troca de produtos para não comprometer a quantidade de alimento que vai ser ingerido. No grau 3, temos como classificação a insegurança alimentar moderada, que ela se qualifica como a redução da quantidade de alimento entre os adultos ou a ruptura de padrões alimentares em razão da falta de alimento, mas a alimentação das crianças ela é preservada. No 4, temos a insegurança alimentar grave, que é a redução da quantidade de alimento entre as crianças ou quando alguém passa o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro, classificado como a fome propriamente dita. Finalizamos aqui o segundo tópico da terceira unidade. Nos vemos no terceiro tópico da terceira unidade. Até mais.